Olá, grupo jovem, grupo pré-jovem Luiz Sérgio. Hoje vamos falar na nossa aula de hoje a parábola da festa de núpcias. Mas primeiro vamos começar com uma prece, então fechando os olhinhos, fixando o pensamento em Jesus. Agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de estudo, que possamos aprender e aprimorar, Senhor, nosso conhecimento ali que precisa de Deus. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, gente, a parábola da festa de núpcias é mais uma história que Jesus contando para os seus discípulos que o reino de Deus, dos céus, é semelhante a um rei, que desejando fazer uma festa de casamento para o seu filho, mandou os servos chamar os convidados para essa festa. Mas todos se recusaram a ir. Então o rei, mais uma vez, enviou mais 9 servos, com recado aos convidados que todo o banquete daquela festa já estava pronto. Era só eles chegarem, que a comida, os balões, a festividade, a banda, já estava tudo pronto. Era só eles irem lá comemorar. Mas eles, de novo, desprezaram o convite. E se foram para os negócios, se foram para o campo. E alguns outros até chegaram a maltratar e humilhar os servos que foram enviados. Então o rei, tendo ouvido toda essa notícia, se enfureceu. E tendo feito marchar seus exércitos, ou seja, ele foi lá e mandou prender todos aqueles assassinos que cometeram contra os seus servos. Ele voltou, pediu para os seus outros servos irem para a cidade e convidarem todos que eles achassem no caminho. Que já estavam tudo pronto, era só os convidados irem. Pois então eles foram às ruas e todos que acharam eles convidavam. Aí depois, tendo seus servos pela rua, congregaram todos que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Rei então entrou para ver a mesa e viu ali um homem que não estava vestido adequadamente com a veste nupcial, que é a veste de casamento, né, gente? Nem sempre a gente vai para uma festa ou um casamento de bermuda e chinelo. A gente tem que ir vestido direitinho. E disse-lhe o rei, perguntando: amigo, como entraste aqui? Não tenho veste nupcial? Então o rapaz ficou mudo, não falou nada. E o rei falou para o segurança: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Esse final ficou um pouco tenso, né, gente? Mas eu vou destrinchar para vocês mais ou menos ponto a ponto para esclarecer melhor. O que é esse casamento que estavam comemorando, né? É um casamento entre Deus e a humanidade, com compromisso de seguir os ensinamentos e as leis de Deus. O envio dos servos para as bodas, ou seja, para o casamento, é a figura dos profetas, que ao proferir a palavra de Deus, eram recebidos com indiferença, em alguns casos maltratados e humilhados, pois os convidados estavam fixados pelo interesse puramente mundanos, materiais, inconscientes perante a sua realidade espiritual. Por isso que dizem, eu vou primeiro cuidar do meu campo, vou cuidar do meu negócio, vou cuidar da minha vida e depois eu me resolvo com Deus. Quando eu estiver lá, bem velhinho, eu vejo esse troço aí de Deus. Eles não se preocupam, né, com a sua vida atual e futura. O banquete, que é um símbolo de comunhão, partilhar a mesa, é um ato sagrado, gente. Naquela época, quando você compartilhava seu pão, você chamava de companheiro aqueles que você partilhava. Então, trazemos isso até hoje. Não é qualquer um que você chama de companheiro, né? Então, você compartilhar seu pão, ou seja, seu alimento, é uma coisa sagrada. E convidar para o banquete, nesse caso também, é um pedido de comunhão para todos os povos da terra, pois todos foram convidados, não havia exceção. Vestir a túnica nupcial, ou seja, a veste nupcial, essa roupa de casamento, era uma condição expressa que para adentrar aquele banquete, você deveria praticar as leis de Deus. E mostrar também a pureza de nosso espírito, refletindo no nosso perispírito, o nosso grau de evolução,
Não adianta se dizer cristão, mas também não praticar de fato os ensinos de Deus, né, gente? Aí no final ficou tenso que ele expulsou o convidado. Que nessa alegoria o rei exclui aquele convidado, mas não é uma ideia de exclusão eterna. Nenhum filho de Deus está sempre excluído do banquete, pois todos os filhos de Deus, nós todos, através do esforço moral, iremos retornar para essa grande comunhão no reino de Deus, pois não existe penas eternas. Nesse trechinho que ele fala: atai de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Esse ranger de dentes é um símbolo de quem sofre. Mas existem dois tipos de sofrimento. Aquele que sofre de maneira rebelde, de quem não entende o papel do sofrimento e se recusa a ceder aos ensinamentos de Deus, e aquele que consegue compreender que está passando por um momento de dificuldade porque fez uma escolha difícil. Então devemos ter também esse discernimento na hora de sofrer. Sofrer se rebelando, se esgoelando contra Deus não é a melhor forma. Então tenhamos atenção a isso também. E no final ele termina: porque muitos os chamados e poucos escolhidos. Os chamados chegam para todo mundo, independente da religião, independente da sua crença, independente das suas atitudes, ela vai chegar para você. Seja através de uma palestra, de um livro, de uma conversa amiga. A ideia dos escolhidos não é uma ideia de exclusividade, ou seja, fui chamado porque eu sou especial. Não. Deus escolhe apenas seus favoritos? Também não. Ele chama todo mundo. Mas aí o que ele quer dizer aqui é que o escolhido é aquele que se fez digno através do seu esforço e resolveu atender o convite de Deus. Muito interessante, né, gente? Então, que a gente possa levar esse ensinamento para o nosso dia a dia, que possamos vestir as vestes nupciais de forma correta, não nos mascarando, mas sim mostrando que seguimos o caminho durante as dificuldades, que temos compreensão dos ensinamentos de Deus e que seguimos sempre. Então, Senhor Deus, agradecemos por essa aulinha, que os jovens possam aprender e se conscientizar dos seus atos, Senhor. Ajude eles essa semana com paz e tranquilidade. Que assim possa ser, graças a Deus. É isso, gente. Obrigado. Uma ótima semana a todos. Fica com Deus.